Fala pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom? Que bom, também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de física com o conteúdo do nono ano. Na aula passada a gente falou sobre corrente elétrica, definiu o que é corrente elétrica e hoje a gente vai falar um pouquinho das leis de Ohm, tá? As leis de Ohm basicamente vai falar sobre a resistência elétrica, a resistência que um fio condutor ele vai ter, né? Ou até mesmo a resistência elétrica de um material. Beleza? E também vai relacionar aí a DDP, a tensão, com a corrente elétrica em si. Então, bora lá para a aula de hoje. Então, antes de tudo, a gente vai relacionar a tensão e a corrente elétrica. Na aula passada a gente fez já essa relação, mas vamos dar uma relembrada hoje aqui. A gente comentou que para que haja a corrente elétrica tem que haver uma diferença de potencial, né, que a gente chama de tensão ou de DDP, de diferença de potencial. Então, lá na aula passada, a gente usou a energia potencial gravitacional como um exemplo para visualizar melhor essa questão, né? Para existir uma corrente elétrica, tem que ter uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial, que a gente também chama de tensão. E a gente relacionou isso com uma rampa. Quando você tem um corpo que está numa determinada altura e ele pode cair, ele vai cair espontaneamente por conta da ação da gravidade. Então aí a gente diz que ele está no potencial alto e ele quer ir para um potencial baixo, né? Dessa mesma forma, se ele estiver em um lugar onde não existe essa diferença de altura, onde não existe essa diferença de energia potencial gravitacional, ele fica paradinho. A menos que alguém venha aqui e empurre ele, né? A gente está comentando aqui espontaneamente, sozinho. Já se fosse uma rampa aqui, ó, então nesse momento aqui não há diferença de altura, então não há diferença de potencial, o corpo não se movimenta. Aqui nesse caso, ó, eu já coloquei uma rampa, o lado esquerdo está mais alto do que o lado direito. Se eu colocar essa esfera aqui, ela pode rolar, ela pode cair, então ela vai fazer isso, ela vai cair por conta dessa diferença de altura que tem, né? Então a gente pode comentar aqui que o movimento dessa bola só aconteceu por conta dessa diferença de energia potencial gravitacional ou da diferença de potencial gravitacional que eu tenho. Você viu que ela correu ali numa velocidade até que razoável, né? Pouca, assim, vamos dizer, não foi tão rápido porque a diferença de altura não é tão grande. Agora, se eu pegar uma rampa maior, mais inclinada, a velocidade com que ela vai cair é uma velocidade maior. A gente pode ver que ela vai cair bem mais rápido. Isso por quê? Porque a diferença de altura que eu tenho é maior. Então, eu posso falar que a DDP aqui, a diferença de potencial, nessa terceira rampa, que é a rampa mais alta, ela é maior. Então, essa é a mesma relação que a gente faz com a eletricidade. Para o elétron sair de um ponto e ir para o outro, a gente precisa de uma DDP que geralmente é fornecida pelo nosso gerador, no caso aqui a pilha, né? Então tem um lugar onde o potencial é mais alto, que a gente chama de potencial positivo, e outro lugar onde o potencial é menor, a gente fala que o potencial é negativo. E quando você liga um fio de forma que o elétron possa se movimentar de um lado para o outro, ele vai fazer isso, diminuindo o nível de energia dele, né? Lembrando que o elétron ele sai do negativo e vai para o positivo, né? Mas a corrente a gente define do positivo para o negativo, como a gente falou lá, não se preocupe com isso por enquanto, tá bom? Então, quanto maior é a DDP, maior é a corrente elétrica. Será que essa relação também vale? Porque aqui a gente viu que quanto maior a altura da rampa, maior é a velocidade com que essa esfera cai, né? Será que quanto maior a DDP, maior a corrente elétrica? Também será que essa relação também funciona? E aí que entra os estudos do Ohm. O Ohm ele mostrou isso para a gente. Os estudos dele contribuiu para a gente entender um pouco melhor como é que funciona isso daí. Né? Para quem não conhece, esse é o senhor, né? O George Simon Ohm, aí não sei se eu pronunciei correto, e ele descobriu isso, fez o estudo lá por volta de 1826, 1827, né? No meio aí na transição de um ano para o outro, tá bom? Que ele fez esse estudo aí e ajudou bastante a gente nessa ideia de corrente elétrica e condutividade dos materiais. Mas como assim, professor? Vamos tentar entender um pouco a ideia dele. O homem ele pegou vários fios de diferentes tamanhos, de diferentes materiais, e foi submeter nesses fios a TDPs diferentes. Ou seja, ele tinha baterias e fontes lá, cada uma com uma voltagem diferente. Para quem não está lembrando, a DDP é a voltagem, né? Então, quando você fala que a sua tomada é 110 volts, você está falando a DDP dela. Quando você fala que a pilha é 1,5 volts, você está falando a DDP da pilha, né? Então, DDP para a gente aí na parte de
elétrica, a DDP, a tensão elétrica e a voltagem. Então ele tinha lá várias baterias diferentes com que ele podia, várias fontes também, onde ele podia variar a DDP. E nisso ele fez várias e várias medidas com fios diferentes. Então vamos pegar aqui, vamos supor que ele tenha um fio, né? Um fiozinho lá, pegou um fio lá de cobre, qualquer um, e foi medir a corrente elétrica. Então o que ele observou? Primeiro ele fez uma tabelinha. Então, quando a DDP é zero, ou seja, não existe diferença de potencial, esse valor é zero, seria uma pilha com voltagem zero. Então, praticamente não existe diferença de potencial, né? Nem precisa nem da pilha, na verdade. Então, o que acontece? Vai ter corrente elétrica? Não, porque não existe DDP, então a corrente elétrica é zero. Se a gente vem aqui num gráfico e montar isso em um gráfico, você vai ver que quando a DDP é zero, a sua corrente é zero. Tá, se eu colocar agora uma DDP de 1 volt, nem que seja tão grande, uma DDP de 1 volt. Aqui eu não coloquei unidade de medida, tá, pessoal? Porque os números aqui não importam. O que importa é a proporção, tá? Já explico isso para vocês. Então foi lá e colocou uma DDP de 1. Aí apareceu uma corrente, ele viu que apareceu uma corrente de, vamos supor aqui, um valor 2. 2 ampere, 2 miliampere, não importa aqui de novo para a gente, o que importa é só a proporção. O que significa isso? Significa que os elétrons no fio condutor começaram a se movimentar. E o quão rápido esses elétrons se movimentam está relacionado com esse valor da corrente. E você vê, ó, antes não tinha DDP e não tinha corrente. Agora tem uma DDP, tem uma corrente. Será que se eu aumentar essa DDP agora, dobrar, de 1 passar para 2, será que a corrente vai continuar o mesmo valor? Então ele fez isso. Ele trocou a DDP, né? Foi para uma DDP diferente. E aí ele viu que o valor da corrente elétrica agora aumentou. Né? Dobrou também. Se antes o valor da corrente era 2, eu dobrei a DDP, agora o meu valor da DDP, da corrente elétrica, dobrou também. Né? Então a gente pode plotar no gráfico aqui, ó, como o meu vale. Aqui, deixa eu só colocar os números para ficar mais fácil a gente ver. Então DDP aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 4. Então você vê que quando a DDP é 1, ó, bateu aqui a corrente no 2 certinho. Quando a DDP é 2, a corrente aqui vai bater no número 4. E será que se eu aumentar agora a minha tensão para 3, o que será que acontece com a corrente? Aí ele vê que a corrente também aumentou, foi para 6. Então o que a gente já consegue observar aqui, pessoas? A gente já consegue observar que a corrente ela depende da voltagem, sim. Quanto maior for a DDP, maior vai ser o valor da corrente. Tanto que quando a corrente aqui, a DDP na verdade for 4, então a gente vê que o valor aqui que a gente a nota da corrente é 8. Então aqui a gente pode ver que para cada volt que eu aumento, estou aumentando 1 volt aqui. Aumentando 1 volt, a corrente está aumentando de 2 em 2 amperes. De novo eu estou colocando a unidade de medida aí, mas o valor em si não é tão importante. O importante é para a gente ver essa relação. Tá bom? Então é isso que o Ohm ele mostrou para a gente. Essa é dita a primeira lei de Ohm. Ele falou que a DDP influencia diretamente na corrente, ou seja, a corrente é diretamente proporcional à DDP. Quanto maior for a DDP que você colocar no fio, ou seja, quanto maior for a voltagem que você tiver no fio lá, maior vai ser a corrente que passa por ele, tá? Então é isso, pessoas. A corrente elétrica depende da DDP. Essa é a primeira lei de Ohm. Corrente elétrica diretamente proporcional a DDP. Só que o Ohm, nos seus estudos, ele observou que, será que sempre vai dar esse gráfico, sempre vai dar esses mesmos valores? Ele viu que não, que depende do fio. Fios diferentes vão produzir aqui valores diferentes para a mesma DDP. Então um fio, por exemplo, quando ele coloca esse daqui, nesse fio azul aqui, por exemplo, 1 volt deu uma corrente de 2 amperes, mas nesse vermelho aqui, 1 volt daria uma corrente só de meio ampere, por exemplo. Né? Então pode acontecer isso também, esse já, e o contrário também é válido. O fio verde aqui, 1 volt pode dar para ele 4 amperes. Então essa é a sacada que a gente tem. Você vê aqui que o fio verde, ó, com 1 volt só, o valor dele aqui está próximo do 4 amperes. Então ele observou isso. Fios diferentes vão produzir correntes diferentes. Então a corrente elétrica que passa por um fio depende somente da DDP? Não, ela depende da DDP, sim, ela é diretamente proporcional, porém ela não depende só da DDP, ela depende do fio também. Então, disso a gente tem uma relação matemática para os resistores ômicos, que é qual? A DDP, então você vê aqui a DDP a gente vai representar pela letra U, né?
Ó, ela é igual, o que significa isso? Ela produz, vamos dizer assim, ela depende da corrente elétrica. Então, o U depende da corrente elétrica, mas também depende desse R aqui. E aí que está a sacada. O que é esse R, professor? Esse R, o OM mostrou para a gente depois, que ele é a resistência do material. Cada fio ele oferece uma resistência para o movimento da corrente. Quando a gente imagina a corrente elétrica aqui como sendo um fio bonitinho e os elétrons andando tudo em fila, sossegado, indo de um lado para o outro, a gente fala, corrente elétrica é assim, tá de boa, tá tranquilo, mas não. Esses elétrons aqui, eles encontram átomos do material que está na frente dele. Então, como esse condutor ele existe, ele é feito de átomos, vão ter vários átomos aqui na frente e esses elétrons vão colidir com esses átomos. Essa ideia é a ideia da resistência, tá bom? Lembrando, pessoas, que quando o Ohm pensou nessa lei aqui, ele viu a ideia dessa relação matemática, a gente não tinha nem ideia que o elétron existia ainda, tá? Nem essa ideia de elétron, nem ideia de próton, não tinha nada disso. Isso daqui são ideias mais recentes. Então, o Ohm pensou tudo isso com a ideia antiga de eletricidade como fluido, tá? Mas essa relação aqui é válida. Então, essa é a formulinha aqui que vai ajudar a gente a resolver os exercícios daqui a pouco, tá? Ela vem dessa primeira lei de Ohm aí, tranquilo? Então, beleza. Aí você pode estar perguntando, professor, mas essa resistência aí eu não entendi direito o que é. Então, vamos nos aprofundar um pouquinho melhor nisso daí. O que seria a resistência de um fio condutor? Deixa eu te dar um exemplo. Pensa que você está nessa festa aí, ó. Você está no meio desse fuzuê dessa festa. Só pensa mesmo, porque estamos em tempo de corona aí, não é pra estar, né? Mas enfim, pensa que você está no meio dessa muvuca. Isso, vamos supor que você é esse cara aqui, ó. Todo pimpão, todo bonitão, você é esse cara. E aí tem um banheiro lá aqui, ó. Atrás desse cara aqui tem uma porta e essa porta é o banheiro. Não é, né? É uma geladeira, mas enfim, vamos supor que é. E aí você tá apertado, você quer ir fazer o seu xixi. Aí, rapaz, você tem que atravessar essa multidão inteira aqui para chegar lá. Vamos supor que a sua bexiga cheia é um potencial positivo. Você está no estado de mais energia. E você quer ir no banheiro para quê? Para esvaziar a bexiga, para ficar no potencial de menos energia. Então, o que está te fazendo ir no banheiro? A DDP. Você quer ir lá no banheiro porque você quer esvaziar essa sua bexiga. Se não tivesse essa muvuca toda aqui, se a festa não tivesse começado e no salão não tivesse ninguém, ia ser sossegado. Você ia andar tranquilo lá no banheiro, rapidão, fazer o que você tem que fazer e já era, acabou, não tem problema nenhum. Mas como agora essa festa tá cheia, tem um monte de gente na frente, essas pessoas estão dançando lá, o putz, 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 putz. Para você sair daqui, meu irmão, e chegar lá, você vai ter que sair empurrando todo mundo, ou por favor, dá licença aqui, ou cuidado aí, deixa eu passar, ou pisei no seu pé, foi mal, tal, tal, tal. Então, essas pessoas, elas oferecem uma resistência ao seu movimento, sacou? Mais ou menos isso que acontece com a eletricidade. Então, quando você tem um fio lá e os elétrons estão andando, a gente desenha o elétron aqui e o fio parece que não tem nada no meio do elétron, mas tem os átomos do material. Então o elétron quer sair de um ponto e chegar no outro. Ele quer sair do estado onde tem mais energia e ir para o estado onde ele tem menos. Porém, no meio do caminho tem algumas coisas para atrapalhar o movimento dele. Essas coisas são os próprios átomos do material, tá? Então, de novo, como eu falei, se tivesse um campo aberto, livre ali, aquele salão, você não ia ter resistência nenhuma, né? Mas como está lotado, você tem a resistência. Então é exatamente isso. Aqui eu até coloquei essa imagem que a gente já viu na aula passada, porque ela mostra aqui os átomos. Aqui está positivo, pessoas, mas não é próton, tá? É porque o íon ficou carregado positivamente, mas enfim. Os elétrons no movimento dele, ele acaba colidindo com os átomos do material. E aí, isso oferece uma resistência para o movimento dos elétrons. Daí o nome, resistência. Quando você tenta chegar em algum lugar e uma pessoa tenta te impedir, a gente fala que a pessoa está fazendo uma resistência ao meu movimento, tá? Lembrando que o átomo não faz isso por querer, né? Ele faz porque ele está lá. Não tem como, os elétrons acabam batendo nele. E aí o átomo oferece essa resistência até mesmo sem querer. Tranquilo? Então, basicamente é isso. Se você precisar responder em uma prova em alguma coisa, o que seria a resistência de um fio? A resistência que um fio tem representa a dificuldade
que os portadores de carga, no caso o elétron, sofrem para se deslocar dentro do fio. Beleza? Então, de novo, ó, esse daqui representa o elétron. Pensa, ele tem que atravessar tudo isso daqui. Vai ser difícil para ele, né? Então, beleza. A resistência elétrica, ela depende de alguns fatores, algumas variáveis. Então, como a gente já falou, a gente tem o fio, ele tem uma base aqui que é circular e ele vai ter um comprimento. Então, quais são esses fatores que influenciam na resistência do fio? Primeiro de tudo é o comprimento. Quanto mais comprido for esse fio, mais difícil é do elétron chegar do outro lado. Uma coisa é o elétron ter que atravessar só esse caminho aqui, outra coisa é o elétron ter que atravessar um caminho muito grande. Então aqui, como o comprimento é um comprimento muito grande, a gente diz que tem mais material, tem mais resistência. O elétron vai sofrer mais resistência porque o caminho é maior. Se você tiver que percorrer um caminho muito grande, vai ser difícil para você também, né? Então, o primeiro que a gente tem aqui que aumenta a resistência do material é o comprimento. Outro fator também que muda a resistência do material é a largura. Por quê? Quando o fio ele é muito fininho, é mais difícil do elétron passar por ali, porque tem menos espaço para ele se movimentar. Então, nesse caso, quanto menor for o tamanho a largura desse fio, que os eletricistas chamam de bitola, que é um nome muito legal, né? Quanto mais fininho ele for, maior vai ser a resistência do material, né? Do fio no caso. E quanto mais largo ele for, menor é a resistência. Então você já vê que aí é o contrário, né? Quanto menor um, maior o outro. Pensa comigo, ó, vamos supor que você está com uma fila de pessoas e aí existe uma portinha só que você tem que passar. Bateu o sinal. Sabe quando vai bater o sinal para ir embora? E aí o professor já terminou a aula, todo mundo já preparou o material, está esperando só o sinal, fica aquela renca acumulada na porta. Toda a sala quer passar pela porta o mais rápido possível, só que a porta é pequenininha. Então, tá vendo? A largura da porta é pequena, ela vai oferecer uma resistência à saída de vocês, de todos os alunos da sala de aula. Agora, se a porta da sala de aula fosse um portão gigantão, aí fica muito mais fácil de todo mundo sair ao mesmo tempo, né? Porque você tem mais espaço por onde você pode passar. Então aqui é basicamente a mesma ideia. Quanto maior a largura, menor é a resistência para o seu movimento. Quanto menor a largura, maior a resistência, tá? E o último fator aí que influencia na resistência é o material. Então se eu tiver dois fios aqui iguaizinhos, mesma coisa, igualzinho em dimensão. Então mesmo comprimento, mesma bitola aqui, mesma largura. Só que um é feito de cobre e o outro é feito, sei lá, de borracha. Você sabe que por mais que eles sejam iguais em dimensão, em tamanho, o fio de cobre vai passar eletricidade muito mais facilmente do que um fio de borracha. Então a gente diz que a resistência do cobre ela é menor do que a resistência da borracha. A borracha oferece uma resistência bem maior, né? Esse nome que a gente dá, pessoas, resistência como um todo, tá? Essa propriedade do material a gente chama de resistividade. Então a gente diz que a resistividade do cobre ela é menor, porque ele resiste menos, é mais fácil de passar eletricidade no cobre, e a resistividade da borracha ela é bem alta, porque ela oferece uma resistência maior, tá bom? Enfim, a unidade de resistência é o ohm, tá? Foi dado em homenagem ao ohm, que a gente comentou agora, e caso vocês brinquem aí abrindo algum aparelho elétrico, você pode ver isso daqui lá dentro. Isso aqui são resistores, tá, pessoal? Resistor é um componente que tem dentro dos circuitos elétricos para barrar a corrente elétrica. Então vamos supor que você quer uma corrente elétrica pequena lá em uma parte do seu circuito. Você usa uma resistência. Então resistor são componentes que possuem resistência. Aí dependendo do resistor que você tiver, você vai ter uma resistência diferente, tá bom? Então vamos fazer exercícios aí e fechar a aula de hoje. Então olha aqui, ó, lembre sempre que nesse ponto a gente vai usar a lei de Ohm, que fala para a gente que a tensão, né, que é o volt, é igual a resistência, que é dada em Ohm, vezes a corrente, que é dada em ampere. Então olha lá, qual é a tensão? Ó? Se ele perguntou a tensão, ele quer saber o U. Qual que é o U? Do circuito que tem uma intensidade de corrente, então o I é igual a 6 ampere, sobre uma resistência de 30 ohms. Então a resistência aqui é 30 ohms. Só jogar na formulinha e fazer a conta. U igual a R vezes I. O U eu não sei, quero saber. O R vale 30 e a corrente vale 6. 30 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18. Coloca mais um zerinho aí. E a unidade de tensão é
volt. Então, 180 volts, tá? Aí a gente vê que a resposta bateu, simples assim. Outro exercício 2, ele fala, ó, um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, então isso daqui é a tensão, ó, quando eu dou uma tensão para ele de 40 volts, ele é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Então aqui é a corrente, ó. Então, U igual a R vezes I. Como aqui ele me deu U e me deu I, eu consigo descobrir o R, né? Só que eu não sei o que ele vai perguntar aí. Vamos lá. Quando a corrente que o atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será, então ele quer uma nova DDP. Esse exercício é um pouquinho mais complicado, mas vamos por partes. Como eu falei, a gente já consegue calcular a resistência dele. Como? Substituindo os valores que ele deu no início. Então, quando a DDP for 40, o R eu não sei, o I ele vale 20. Então, se a gente fizer a conta aqui, o 20 está multiplicando o R, ele passa para o outro lado dividindo. 40 dividido por 20 é igual a 2. Então, eu sei que a resistência desse material é 2 ohms. Mas ele não perguntou a resistência. O que ele perguntou para mim é, quando a corrente for 4 amperes, qual vai ser a DDP? Ou seja, qual vai ser o U? Só jogar de novo na fórmula. Eu quero saber agora o U. A resistência eu sei que vale 2, porém a corrente agora não vale mais 20 como era anteriormente. A corrente vale 4 agora. Então, quando eu faço a multiplicação 2 vezes 4, é 8. Senhor, mas eu posso falar que a resistência não mudou? Porque a corrente mudou, a resistência vai mudar? Se o resistor for ôhmico, pessoas, a resistência não muda, tá? Ela sempre permanece a mesma. Então a resposta correta aí é a alternativa A. Beleza, pessoas? Tem outro jeito de chegar na resposta aqui, que é por proporção, tá? Então você vai fazer proporcionalidade aí. Como assim, professor? Ó, 40 volts, 20 amperes. Então, quando a corrente é 20, a minha DDP é 40, ou seja, ela é o dobro. Então, quando a minha corrente for 4 amperes, a minha DDP tem que ser o dobro, 8 volts. Então, também por proporção daria aqui sem problema nenhum, tá? Mas, no caso aqui, você tem a equaçãozinha, fica mais fácil da gente ver isso daí. E 3 e último, ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, ó, então 50 volts é a DDP, é o U. Estabelece uma corrente elétrica de 5 amperes, então corrente elétrica é o I. Qual é a resistência, então quero saber o R, entre os terminais? Então, de novo, jogou na fórmula, U igual a R vezes I, porém aqui o U eu tenho, ó. Quanto que vale o U? O U é 50, isso é igual, o R eu não sei, então deixa aqui, vezes o I vale 5. Então, se eu passar o 5 que está aqui multiplicando o R para o outro lado, dividindo, eu tenho que a minha resistência é 50 dividido por 5, que dá 10. Então, minha resistência é 10. 10 o que mesmo? Qual que é a unidade de medida? Ohm. Então, resistência igual a 10 ohms. Já era. Então, essa é a resposta correta. 10 ohms, facinho, tranquilo aí, de boa. Beleza, pessoas? Então é isso. A aula de hoje, rapidinho. Isso daí para a gente discutir a ideia de resistência, tá? Então, tamo de boa, tamo junto. Qualquer dúvida que tiver aí, só me procurar. E é nóis. Falou!